Olá, pessoas maravilhosas desse YouTube, bem-vindas de volta ao Não Tão Básica, onde cada página nos leva a novos mistérios. No capítulo 39 de A Descoberta das Bruxas, a casa dos Bishops, em Madison, recebe uma outra visita inesperada que vai mexer com tudo. E preparem-se, o plano de Matthew e Diana de viajar ao passado começa a ganhar vida. O que essa visita traz? E será que eles estão prontos para essa aventura? Pegue seu chá, se ajeite e vem comigo para esse capítulo cheio de surpresas e magia. Já imaginou como seria dar um salto no tempo? Antes de mais nada, quero te pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Gente, quase reta final. Você não vai querer que esse canal fique perdido pelo algoritmo, não é mesmo? Vimos no capítulo anterior que Diana conseguiu se recuperar da experiência quase morte, quase vampira que ela teve. A atenção foi de cortar o coração. E agora no capítulo 39, uma nova visita inesperada sacode as coisas. E o plano de Matthew e Diana de viajar no passado começa a se tornar real. E aí, estão prontas para viajar juntas neste próximo capítulo? Então vamos nessa. Capítulo 39. Na manhã seguinte, ainda não tínhamos descido metade da escada, quando paramos para que eu pudesse descansar. Mas eu estava determinada a chegar à cozinha por minhas próprias pernas. Para minha surpresa, Matthew não tentou me dissuadir. Ficamos sentados nos degraus da madeira desgastada com compassivo silêncio. Uma luz esmaecida e aquosa entrava pelas janelinhas de vidro ao redor da porta da frente, anunciando um dia ensolarado. Da sala de TV soou o clique característico das peças de jogo de palavras cruzadas. Quando vai contar a eles? Ainda não havia muito a divulgar. Ele ainda estava elaborando o plano. Mais tarde, ele disse, encostando-se no meu corpo, aconcheguei-me ainda mais para que nossos ombros ficassem juntinhos. Nem todo o café do mundo impedirá Sarah de arrancar os cabelos quando ela souber. Apoiei-me ao corrimão e levantei com um suspiro. Vamos sentar novamente. Na sala de TV, Em serviu a primeira caneca de chá. Eu tomei no sofá e Matthew saiu com Marcos para uma caminhada diária, abençoado silenciosamente por mim. Eles passariam muito tempo juntos antes de partirmos. Depois do chá, Sarah preparou a sua famosa receita de ovos mexidos para mim. Eram ovos preparados com cebolas, cogumelos e queijo, e com uma cobertura de uma colher de sopa de salsinha picada. Ela colocou o prato fumegante à minha frente. Obrigada, Sarah. Ataquei o prato sem a menor cerimônia. Não é só Matthew que precisa de comida e repouso. Ela olhou pela janela na direção do pomar, onde os dois vampiros caminhavam. Já estou me sentindo bem melhor, eu disse enquanto mordia uma torrada. Pelo menos seu apetite parece recuperado. A essa altura já tinha feito um buraco enorme na montanha de ovos. Matthew e Marcos retornaram quando eu estava no segundo prato. Os dois refletiam um ar sombrio, mas Matthew balançou a cabeça em negação quando olhei com curiosidade. Aparentemente, eles não tinham conversado sobre os nossos planos de viajar no tempo. Alguma coisa os deixara naquele clima azedo. Matthew puxou um banco, abriu o jornal e se concentrou nas notícias. Eu comi os ovos e as torradas, preparei mais chá e fiquei dando um tempo enquanto Sarah lavava a louça. Por fim, Matthew fechou o jornal e o deixou de lado. Estou com vontade de ir ao bosque, onde Juliette morreu, anunciei. Ele se pôs de pé. Vou estacionar o Range Rover na porta. Isso é loucura, Matthew, é muito cedo. Marcos olhou para Sarah em busca de apoio. Deixe que saio, disse Sarah, mas é melhor Diana se agasalhar. Está muito frio lá fora. Emma apareceu com uma expressão intrigada na face. Estamos esperando visitas? A casa... Acho que sim. Acho que a casa está achando que sim. Você está brincando? Exclamei. A casa não agrega outro cômodo desde a última reunião de família? Onde está esse cômodo? Entre o banheiro e o quarto da bagunça. Ela apontou para o teto. Já lhe disse que isso não diz respeito a apenas você e a Matthew, disse mentalmente para mim.
enquanto subíamos a escada para ver a transformação. Minhas premonições raramente falham. O quarto recém-materializado tinha uma cama de bronze antiga, com bolas enormes e polidas, e coroavam cada uma de suas hastes, cortinas rubras que Emma insistiu que deveriam ser retiradas imediatamente, uma tapeçaria em tons de vinho e ameixa e um tocador caindo de velho com uma bacia rosa e um jarro da mesma cor dentro. Nem eu nem ela reconhecemos um único item. "De onde veio isso tudo?" perguntou Miriam admirada. "E alguém sabe onde essa casa guarda essas tralhas?" Sara sentou-se na cama e balançou-a com vigor. A cama emitiu uma sequência de rangidos raivosos. Um dos mais lendários banquetes da casa se deu por volta do meu 13º aniversário, lembrei com um sorriso. Na ocasião, a casa agregou 4 quartos e um parlatório vitoriano. E mais uma baixela Blue Willow de porcelana para 24 pessoas, acrescentou Em. Ainda temos algumas xícaras de chá, mas grande parte das peças maiores sumiu quando a família partiu. Depois que todos inspecionaram o novo quarto e o quarto da bagunça perto da porta, que a essa altura estava bem menor, eu troquei de roupa, desci ao térreo e finalmente entrei no hangover. Quando nos aproximamos do lugar onde Juliette encontrara seu fim, Matthew parou o carro. Os pesados pneus atolaram na maciez do solo. "Talvez seja melhor fazermos o caminho a pé", ele sugeriu. "Nós podemos caminhar bem devagar." Ele estava diferente naquela manhã. Não me cercava nem me dizia o que fazer. "O que foi que mudou?" perguntei quando nos acercamos do velho pé de carvalho. "Eu a vi lutar", ele disse com calma. "No campo de batalha, até os homens mais corajosos sucumbem ao medo. Eles simplesmente não conseguem combater, nem para salvar a própria pele." "Mas eu paralisei." Meu cabelo tombou e escondeu meu rosto. Matthew se deteve e me pegou pelo braço com força para me deter. "Claro que tinha que ficar paralisada. Você estava prestes a tirar uma vida. O importante é que não temeu a morte." "É verdade. Eu convivia com a morte desde os meus 7 anos, a ponto de muitas vezes ansiar por ela." Ele me virou para olhar nos meus olhos. "Satu deixou-a arrasada e insegura depois de Lapierre. Durante toda a sua vida você se escondeu dos seus medos. Eu tinha lá minhas dúvidas se seria capaz de lutar se fosse necessário. Agora o que eu tenho a fazer é mantê-la distante dos riscos desnecessários." Desviou os olhos para o meu pescoço. Seguiu em frente, rebocando-me com delicadeza. Uma noda enegrecida no mato indicou que tínhamos chegado à clareira. Eu me retesei e ele me soltou. Os rastros deixados pelo fogo conduziam ao ponto mortal onde Juliette sucumbira. O bosque estava fantasmagoricamente mudo, sem o canto dos pássaros nem qualquer outro ruído de vida. Recolhi alguns gravetos queimados do chão, esfacelaram-se entre os meus dedos. Eu não conhecia a Juliette, mas na hora odiei e tive que matá-la. Os olhos castanhos esverdeados dela sempre estariam à minha espreita, em meio às sombras das árvores. Acompanhei a linha deixada pelo arco de fogo até um ponto onde a donzela e a anciã haviam concordado em me deixar salvar Matthew. Olhei para o pé de carvalho e engoli em seco. "Isso começou ontem", ele disse seguindo meu olhar. "Sara disse que você tirou a vida desse carvalho." Os galhos da árvore estavam quebrados e secos por cima da minha cabeça. Galhos desfolhados se abriram em forquilhas que lembravam chifres. Folhas marrons se agitavam aos meus pés. Matthew sobrevivera porque eu extraía a vitalidade da árvore para as minhas veias e a repassara para ele. O resistente tronco da árvore ainda aparentava solidez, mas na realidade estava totalmente oco. "O poder sempre exige um preço", disse Matthew, "seja ele mágico ou não." O que foi que eu fiz? A extinção de uma árvore não pagaria a minha dívida para com a deusa. Pela primeira vez, fiquei com medo do acordo que tinha feito. Atravessamos a clareira e Matthew me tomou pelos braços. Ficamos abraçados enquanto nos lembrávamos de tudo que quase havíamos perdido. "Você me prometeu que não seria tão imprudente", ele disse com um tom raivoso. Eu também estava zangada com ele. "Esperava-se que você fosse indestrutível." Ele encostou a testa na minha.
Eu devia ter falado de Juliette. Devia sim, ela quase o tirou de mim. O sangue pulsou sobre o curativo do meu pescoço. Ele tocou no ponto que havia me mordido e, por incrível que pareça, naquele segundo, seu toque tinha calor. Foi por pouco. Juliette se tornou uma parte de mim depois que lhe tirei a vida, para sempre. Matthew fez um carinho na minha cabeça. A morte é uma poderosa magia. Retomei a calma e agradeci mentalmente, não só pela vida de Matthew, mas também pela minha. Caminhamos de volta a Range Rover, mas a metade do caminho sucumbi à fadiga. Ele me carregou nas costas até o carro. Ao nos aproximarmos da casa, Sarah estava debruçada na escrivaninha do seu estúdio. Ela voou para fora da casa e abriu a porta do carro com uma velocidade que daria inveja a qualquer vampiro. Que absurdo, Matthew! Os dois me levaram de volta ao sofá da sala de TV, onde descansei a cabeça no colo de Matthew. Adormeci, embalada pela tranquilidade ruidosa das atividades ao redor. O cheiro de baunilha, o barulho de batedeira de bolo de M são as últimas coisas das quais me lembro claramente. Matthew me acordou para o almoço, uma simples sopa de legumes. Pela cara que fez, eu teria que me alimentar muito bem dali para frente. Ele estava prestes a contar o plano para as nossas famílias. Já está pronto, Moncó? Perguntou. Assenti enquanto sorvia uma última colherada de sopa. Marcos virou a cabeça em nossa direção. Nós temos algo para falar com vocês, anunciou. A tradição mais recente da família era discutir os assuntos importantes em volta da mesa na sala de jantar. Todos os olhos se voltaram atentos para Matthew. O que vocês decidiram? Marcos deixou de lado os perâmbulos e foi direto ao ponto. Matthew inspirou e começou. Nós precisamos ir para um lugar onde não seja rastreado com facilidade pela congregação, onde Diana disponha de tempo e de mestres para ajudá-la a manipular a magia. Sarah não conteve o riso. E que lugar é esse onde bruxas pacientes e poderosas não se importam em ter um vampiro por companhia? Não se trata de um lugar propriamente dito, retrucou Matthew. Nós vamos esconder Diana no tempo. Todos começaram a falar simultaneamente. Matthew me pegou pela mão. Courage, murmurei em francês, repetindo o conselho que ele me deu quando conheci Isabu. Ele bufou com um sorriso azedo para mim. Eu compartilhava a mesma descrença de todos. A minha reação na noite anterior, quando ainda estava deitada na cama e ele me contou o plano, tinha sido a mesma. Primeiro insisti que era impossível, depois fiz milhares de perguntas sobre os detalhes de quando e para onde iríamos exatamente. Ele explicou como pôde, o que, convenhamos, não foi muito. Você quer usar sua magia, mas no momento ela é que está usando você. Você precisa de uma mestra que saiba mais do que Emily e Sarah, mas não devemos atribuir a elas a responsabilidade de não terem conseguido ajudá-la. As bruxas do passado eram diferentes. A maior parte do conhecimento que tinham se perdeu. Onde? Quando? Sussurrei na escuridão. Nada muito distante, se bem que um passado muito próximo também tem os seus riscos. O melhor é que seja distante o bastante para encontrar uma bruxa que possa treiná-la. Primeiro temos que perguntar para Sarah se isso pode ser feito com segurança. E depois nós teremos que procurar 3 coisas que nos remetem à época certa. Nós? Perguntei surpreendida. Eu não poderei simplesmente encontrá-lo lá? Não, a menos que não haja alternativa. Eu não era a mesma criatura no passado. E você não pode confiar nas minhas identidades passadas. Ele mostrou alívio com os lábios quando assenti. Alguns dias antes, ele tinha rejeitado a ideia de viajar no tempo. Pelo que parecia, os riscos de permanecer no presente eram bem maiores. E o que os outros farão? Ele passeou lentamente com o dedo pelas veias da minha mão. Miriam e Marcos voltarão para Oxford. A congregação vai procurá-la primeiro aqui. Seria bom que Sarah e Em saíssem daqui pelo menos por um tempo. Será que elas ficariam com Isabu? Ele se perguntou em voz alta. A princípio, a ideia me soou ridícula. Sarah e Isabu sob o mesmo teto, mas quanto mais considerava a ideia, menos maluca me parecia. Não sei, pensei comigo mesmo em voz alta. Logo surgiu uma outra preocupação. Marcos. Ele não tinha entendido bem os meandros da Ordem do Cavaleiros de Lázaro, mas com a ausência de Matthew, a responsabilidade recairia sobre os ombros de Marcos. Não tem outro jeito, disse Matthew na escuridão no quarto na noite anterior, enquanto me dava um beijinho tranquilizador. E era esse justamente o ponto sobre o qual agora Em argumentava.
Deve haver outro jeito, ela protestou. Eu bem tentei encontrar Emily, disse Matthew desculpando. Onde? Ou melhor, quando vocês pretendem ir? Diana não é bem do tipo que se encaixa no cenário do passado, ela é muito alta. Miriam olhou para as próprias mãos pequenas e delicadas. Quer Diana se encaixe ou não, isso é muito perigoso, disse Marcos com voz firme. Vocês podem parar no meio da guerra, ou quem sabe, até no auge de uma epidemia. Ou em algum período de caça às bruxas, disse Miriam sem qualquer maldade, mas todos a olharam com indignação. Sarah, o que você acha? Perguntou Matthew. Entre as criaturas na sala, ela era a mais calma. Vai levá-la para uma época onde haja bruxas que poderão ajudá-la? Sim. Sarah fechou os olhos e abriu. Aqui vocês dois não estão a salvo. Juliette Durand foi uma prova disso. E se não estão a salvo em Madison, não estarão a salvo em lugar nenhum. Muito obrigado. Matthew ia acrescentar alguma coisa, quando Sarah ergueu a mão e o impediu de falar. Não me prometa nada, ela disse com voz firme. Claro que cuidará muito bem dela, para o seu próprio bem. Agora só teremos que nos preocupar com a viagem no tempo. Ele falou como se estivesse tratando de negócios. Diana vai precisar de 3 itens de alguma época em particular para se movimentar com segurança. Sarah assentiu. Quanto a mim mesmo como um desses itens? Ele perguntou para ela. Você não tem pulsação? É claro que você não é uma coisa. Era uma das afirmações mais positivas que Sarah já tinha feito sobre os vampiros. Se vocês precisam de coisas antigas, posso guiar o caminho. Gostarão disso. Marcos puxou um cordão de couro que estava debaixo da camiseta e o tirou pela cabeça. Ele tinha um conjunto bizarro de quinquilharias penduradas como pingentes, entre os quais um dente, uma moeda, um objeto que brilhava em preto e dourado e um apito de prata variado. Estendeu o cordão para Matthew. Por acaso pegou isso de alguma vítima da febre amarela? Perguntou Matthew apontando para o dente. Em Nova Orleans, respondeu Marcos, na epidemia de 1819. Nova Orleans está fora de questão, disse Matthew de modo peremptório. Entendo. Marcos olhou para mim de relance e voltou-se para o pai. E que tal Paris? Um dos brincos de Fanny está aí. Massa apalpou a pedra vermelha trabalhada com filigranas de ouro. Eu e Philip mandamos você e Fanny fossem para Paris. Lembra que era chamada Cidade do Terror? Não é lugar para Diana. Vocês dois se intrometiam na minha vida como 2 velhas. Eu já tinha estado numa revolução. De qualquer forma, se você está procurando um lugar tranquilo no passado, terá um trabalhão de encontrá-lo. Resmungou Marcos, iluminando o rosto em seguida. E que tal Filadélfia? Não estive em Filadélfia nem na Califórnia, disse Martha abruptamente, antes que o filho acrescentasse algo mais. É melhor que a gente vá para um lugar e um tempo que eu conheça. Mesmo que conheça o lugar para onde iremos, ainda não estou certa se consigo fazer isso. Minha decisão de me manter distante da magia retomava. Claro que consegue sim, disse Sarah de supetão. Você fez isso? Sempre fez isso? Fazia quando era bebê, fazia quando era criança e brincava de esconde-esconde com Stephen e também fazia na adolescência. Lembra de quando que tínhamos que buscá-la no bosque pela manhã para colocá-la no banho em tempo de ir para a escola? O que acha que estava fazendo lá? Com toda certeza não estava viajando no tempo, retruquei com determinação. Ainda me assusto com a teoria científica sobre o assunto. O que acontece com o corpo quando se está em outro tempo? Quem sabe, mas não se preocupe, isso acontece com todo mundo. Você pega o seu carro para ir a trabalho e depois não se lembra de como chegou lá. E muitas vezes a tarde passa e você não tem a mínima ideia do que fez durante esse tempo. Toda vez acontece alguma coisa assim. Saiba que algum viajante do tempo está por perto, ponderou Sarah. Ela se mostrava realmente imperturbável perante o projeto. Matthew notou a minha apreensão e segurou minha mão. Segundo Einstein, todos os físicos são unânimes quanto ao fato de que as distinções entre passado, presente e futuro não passam daquilo que o próprio chama de persistente teimosia e ilusão. Além de acreditar nas maravilhas do desconhecido, ele também acreditava na elasticidade do tempo. Ouviram-se batidas insistentes à porta. Não ouvi barulho de carro, disse Miriam erguendo-se com cautela. É só Sammy que veio receber o pagamento pela entrega do jornal. Emma ergueu-se da cadeira. Aguardamos em silêncio enquanto ela atravessava o saguão da entrada sob protestos do assoalho que era pisado. Pelo modo como Matthew e Marcos pressionaram o tampo da mesa, ambos estavam prontos para voar, até a porta se fosse necessário. Pois não?
A voz de Em soou intrigada. Uma fração de segundos depois, os dois estavam ao lado dela, acompanhados por Tabitha, que sempre apoiava a intenção do líder em assuntos importantes. Não é o garoto do jornal, disse Sarah, olhando para a cadeira vazia ao meu lado. Você é Diana Bishop? Soou uma voz grave e masculina com um familiar sotaque estrangeiro de vogais planas seguidas por ligeiras pausas. Não, eu sou a tia dela, disse Em. O que podemos fazer por você? A voz de Martha soou com firmeza, mas de modo educado. Eu sou Nathaniel Wilson e essa é Sophie, minha esposa. Soubemos que poderíamos encontrar Diana Bishop aqui. E quem disse isso para vocês? Perguntou Martha suavemente. Agatha, a mãe dele. Respondi, me encaminhando para a porta. A voz do homem se parecia com a voz da demônia de Blackwell, a estilista australiana de lindos olhos castanhos. Miriam tentou barrar o meu caminho no saguão de entrada, mas a minha cara a fez desistir. Marcos não cedeu com tanta facilidade. Ele me agarrou pelo braço, mantendo-me na penumbra próxima da escada. Os olhos de Nathaniel cutucaram meu rosto de modo afável. Ele aparentava uns 20 e poucos anos e tinha o mesmo cabelo louro e mesmo os olhos achocolados da mãe, e a boca carnuda e os traços finos dela. Mas enquanto Agatha era harmoniosamente compacta, o filho era quase tão alto quanto Martha, com ombros largos e os quadris estreitos de um nadador. Ele tinha uma enorme mochila nos ombros. Você é Diana Bishop? Repetiu a pergunta. Um rosto de mulher espiou com curiosidade do lado de Nathaniel. Um rosto redondo e doce, com inteligentes olhos castanhos e uma covinha no queixo. Ela também aparentava uns 20 e poucos anos, e a pressão gentil e insidiosa do seu olhar indicava que também era um demônio. Enquanto me observava, uma trança castanha tombou do ombro dela. É ela, disse a jovem com um sotaque suave que caracterizava como originária do sul. Ela é igual à mulher que eu vejo nos meus sonhos. Está tudo bem, Matthew, eu disse. Os dois demônios me pareceram tão inofensivos como Isabu e Martha. Então você é o vampiro, disse Nathaniel enquanto avaliava Matthew com os olhos. Minha mãe me alertou sobre você. E você deveria ouvi-la, disse Martha em um tom perigosamente suave. Nathaniel não pareceu impressionado. Ela disse que você não receberia bem um membro da congregação, mas não estou aqui em nome dela. Estou aqui por causa de Sophie. Ele aconchegou-a debaixo do braço de um modo protetor, e ela se encolheu tremendo de frio por dentro do abraço. Eles não estão vestidos adequadamente para o outono de Nova York. Nathaniel vestiu uma jaqueta velha e Sophie uma blusa de gola rolê e um cardigan à altura dos joelhos. Os dois são demônios? Perguntou Martha para mim. Sim. Respondi, se bem que alguma coisa me fez hesitar. Você também é um vampiro? Perguntou Nathaniel para Marcos. Marcos olhou com um sorriso de lobo. Culpado. Sophie me avaliou outra vez, com um característico olhar demoníaco, e senti um frágil formigamento na minha pele. Ela enlaçou a própria barriga de modo protetor. Você está grávida? Gritei. Marcos ficou tão surpreso que soltou meu braço. Matthew me pegou quando eu passei por ele. A casa se agitou com a presença dos dois visitantes e com um súbito movimento de Matthew, e isso a fez bater a porta da sala de estar que estava bem fechada. O que você está sentindo? Sou eu, disse Sophie, aninhando-se ainda mais ao marido. Minha família era de bruxos, mas eu saí errado. Sarah aproximou-se, olhou para os recém-chegados e fez um aceno de desânimo. E lá vamos nós outra vez. Eu bem disse que os demônios logo apareceriam em Madison, sem falar que essa casa geralmente sabe dos nossos assuntos melhor do que nós. Já que estão aqui, é melhor entrarem antes que morram de frio. A casa resmungou, como se estivesse cansada de nós, quando os dois demônios entraram. Não se preocupem, tentei animá-los. A casa anunciou a chegada de vocês, embora pareça contrariada. A casa da minha avó também era assim, disse Sophie, sorrindo. Ela morava no velho solar dos Normans, em Seven Devils. Eu sou de lá. Oficialmente faz parte da Califórnia do Norte, mas meu pai dizia que ninguém tinha dito isso para a população. Nós somos como uma espécie de nação à parte. A porta da sala de estar se abriu por inteiro, fazendo parecer a minha avó e mais 3 ou 4 bishops, todos assistindo à nossa movimentação. O garoto do balde de frutinhas vermelhas acenou. Sophie retribuiu o aceno com timidez. Vovó também convivia com fantasmas, disse com toda a calma. Os fantasmas e mais 2 vampiros nada amistosos e mais uma casa com vida própria foram demais para Nathaniel.
Não ficaremos mais do que necessário, Sophie. Só viemos aqui para você entregar uma coisa para Diana. Vamos acabar logo com isso e depois tomamos nosso rumo, ele disse. Miriam resolveu escolher essa fração de segundo para entrar na sala de jantar de braços cruzados. Isso fez dar um passo para trás. Primeiro os vampiros, agora os demônios. O que vem depois? Resmungou Sarah entre os dentes. Em seguida voltou-se para Sophie. Você deve estar no 5º mês de gravidez, não é mesmo? O bebê deu um chute na semana passada, disse Sophie apalpando a barriga com ambas as mãos. Foi quando Agatha nos falou onde encontraríamos Diana. Ela não sabe nada sobre a minha família. Há meses que venho sonhando com você, Diana, e não sei o que Agatha viu que a deixou tão assustada. Que sonhos? Perguntou Martha apressadamente. Vamos deixar a Sophie se sentar antes de submetê-la a um interrogatório? Sarah assumiu o controle com a mesma rapidez. Pode nos trazer uns biscoitos, Em? E leite também. Em se dirigiu à cozinha e de lá ecoou um barulho abafado de copos. Não sei se esses sonhos são meus ou dela, disse Sophie olhando para a própria barriga, enquanto Sarah conduzia o casal sala dentro. Ela desviou os olhos para Martha, que seguia atrás. Sabe, a menina é uma bruxa. Talvez tenha sido isso que preocupou a mãe de Nathaniel. Todos os olhos se voltaram com a protuberância sob o suéter azul de Sophie. Sala de jantar, disse Sarah com o tom de quem não toleraria absurdos. Todo mundo para a sala de jantar. Matthew me deteve. A aparição desses dois me parece muito conveniente numa hora como essa. Nada de falar sobre viagem no tempo, está bem? Eles são inofensivos. Todos os meus instintos me diziam isso. Ninguém é inofensivo, ainda mais quando se trata de filho de Agatha e Wilson. Tabitha, que seguia ao lado de Matthew, miou em concordância. Vocês dois se juntarão a nós ou teremos que arrastá-los para dentro de casa? Disse Sarah. Já vamos, disse Matthew com calma. Sarah estava sentada à cabeceira da mesa. Ela apontou para as cadeiras vazias à direita. Sentem-se. Ficamos na frente de Sophie e Nathaniel, que já estavam sentados e tinha uma cadeira vazia entre eles e Marcos. O filho de Matthew dividiu a atenção entre o pai e os demônios. Eu estava sentada entre Matthew e Miriam, que não desgrudavam os olhos de Nathaniel. Em trouxe uma bandeja com vinho, pratinhos com frutas vermelhas e nozes e uma travessa com biscoitos. Ai, meu Deus, biscoitos sempre me deixam louco de saudade do tempo que eu era um sangue quente, disse Marcos com ar reverente, enquanto pegava um disco dourado pontuado de gotas de chocolate e o levava ao nariz. São tão cheirosos, mas quando colocam na boca o gosto é terrível. Então pega um desses, disse Emily entregando um pratinho com nozes. Estão cobertos de açúcar e baunilha. Não são biscoitos, mas não ficam a dever. Ela também lhe entregou uma garrafa de vinho e um saca-rolha. Abre e sirva para o seu pai. Obrigado, Em. Você é o máximo. Sarah observou atentamente enquanto Sophie bebia o leite e comia um biscoito com avidez. Quando a demônia fez menção de pegar um segundo biscoito, minha tia voltou-se para Nathaniel. Onde está o carro de vocês? Nós viemos a pé. Nathaniel não tinha tocado em nada em que Em deixara à sua frente. De onde? Pegamos uma carona de um amigo de Durham até Washington, disse Sophie, e depois pegamos um trem de Washington até Nova York. Não gostei muito da cidade. Pegamos um trem até o Albany e depois fomos até Syracuse. E fomos de ônibus até Casanova, acrescentou Nathaniel apertando o braço de Sophie. Ele não quer que eu diga que pegamos carona com uma estranha, confidenciou Sophie com um sorriso. A moça conhecia a casa, os filhos dela adoravam vir aqui no Halloween porque vocês são bruxas de verdade. Ela tomou um gole de leite. Não que precisássemos de direcionamento. Há muita energia nessa casa, seria difícil não percebê-la. E por que vocês fizeram um caminho tão indireto? Perguntou Matthew para Nathaniel. Alguém nos seguiu até Nova York, mas nós pegamos o trem para Washington e essa pessoa perdeu o interesse, respondeu Nathaniel. Depois descemos do trem em Nova Jersey e voltamos para a cidade. Na estação nos informaram que os turistas sempre se confundem quando vão pegar o trem lá. Eles nem cobraram de nós, não foi, Nathaniel? Sophie parecia agradecida pela recepção calorosa que tiveram da empresa. Matthew fez outra pergunta para Nathaniel. E onde vocês vão ficar? Eles ficarão aqui. A voz de Em soou cortante. Não estão de carros e a casa preparou um quarto para eles. Além do mais, Sophie precisa conversar com Diana. Eu adoraria. Agatha disse que você poderia me ajudar. Ela disse alguma coisa sobre um livro que tinha relação com o bebê.
disse Sophie com um tom afável. Os olhos de Mark se voltaram para a página do Ashmole 782, cujas bordas estavam visíveis debaixo da folha onde se lia a cadeia de comando dos Cavaleiros de Lázaro. Ele rapidamente fez uma pilha de papéis e colocou o inofensivo resultado de DNA por cima. Que livro é esse, Sophie? Perguntei. Não contamos para Agatha que meu povo é de bruxas. Eu não tinha contado nem mesmo para Nathaniel. Isso até que ele foi à minha casa para conhecer meu pai. Fazia 4 anos que estávamos juntos e papai tinha adoecido e estava perdendo o controle de sua magia. Eu não queria assustar Nathaniel. Por via das dúvidas, quando casamos, achamos que era melhor não causar falatórios. Na ocasião, Agatha fazia parte da congregação e não parava de falar sobre leis de segregação e as consequências que ocorriam quando eram quebradas. Ela balançou a cabeça. Isso nunca fez sentido para mim. E o livro? Sophie concentrou-se na testa franzida e calou-se. Mamãe está empolgada com a chegada do bebê. Ela disse que será a criança mais bem vestida que o mundo já viu. Nathaniel sorriu com ternura para a esposa. Aí começaram os sonhos, e Sophie pressentiu que os problemas estavam por vir. Para um demônio, ela tem fortes premonições, tal como a minha mãe. Em setembro, Sophie começou a ver o rosto e a ouvir o nome de Diana. Ela disse que as pessoas estavam querendo uma coisa de você. Mostre o jarro com o rosto dela, Nathaniel. É só uma foto. Eu queria trazê-lo, mas ele achou que era um jarro grande demais para carregar de Durham até Nova York. O marido de Sophie pegou o celular e mostrou uma foto na tela. Estendeu o celular para Sarah, que pareceu surpreendida. Eu sou ceramista, como a minha mãe e a mãe dela. Vovó usava fogo de bruxa para a fornalha, mas faço de maneira tradicional. Coloco todos os rostos dos meus sonhos nos meus jarros. Nem todos são tão assustadores. O seu não é. Sarah passou o celular para Matthew. É lindo, Sophie, disse ele com sinceridade. Concordei. Era um vaso em forma de ânfora, com 2 alças que saíam do gargalo estreito e que tinha um tom esmaecido de cinza. Na parte da frente do rosto, o meu rosto parecia distorcido pelas proporções do jarro. Meu queixo, meu nariz, minhas orelhas e minha fronte apareciam de alto relevo. Meus cabelos caíam em ondas trabalhadas minuciosamente na argila. Eu estava de olhos fechados e com um sorriso sereno na boca, como se estivesse aguardando um segredo. Isso também é sobre você. Ela tirou do bolso do cardigã um pequeno objeto embrulhado em um pedaço de oleado e amarrado em barbante. Tive certeza de que isso pertencia a você quando o bebê deu um chute. Era o que ele também achava. Talvez tenha sido isso que deixou Agatha tão preocupada. Claro que nenhum de nós sabia o que fazer, já que meu bebê é uma bruxa. A mãe de Nathaniel achou que você poderia ter algumas ideias. Observamos em silêncio enquanto Sophie desfazia os nós. Desculpe, disse baixinho. Foi papai que amarrou. Ele era da marinha. Posso ajudá-la? Perguntou Marcos, esticando a mão para pegar o embrulho. Não, eu mesma faço isso. Ela sorriu para ele com doçura e retomou o que estava fazendo. Foi embrulhada assim para não ficar preta. Ela não é para ser preta, e sim branca. A curiosidade geral da casa inteira fez a casa inteira ficar em silêncio, se não fosse as lambidas de Tabitha nas patas. O barbante foi solto e depois o oleado. Aqui está, ela sussurrou. Posso não ser uma bruxa, mas sou a última dos Normans. Guardamos isso para você. Uma pequena estatueta de quase 10 centímetros de altura de prata antiga brilhou discretamente, como se exibida na vitrine de um museu. Sophie virou-a de uma forma que ficasse de frente para mim. Diana, nem seria preciso que eu dissesse. A deusa era representada com exatidão. Desde a lua crescente, a testa até as sandálias. Ela se movimentava como se desse um passo à frente e tentava pegar uma flecha na aljava com uma das mãos. A outra mão pousava nos chifres de um veado. Onde conseguiu isso? Perguntou Matthew com um ar inusitado e um rosto acinzentado. Sophie encolheu-se. Ninguém sabe. Sempre esteve com a família Norman. Ela tem sido passada de bruxa para bruxa da minha família. Um dia minha avó disse para meu pai: na hora certa, ela deverá ser dada a quem dela precisa. E o meu pai me disse a mesma coisa. A frase estava escrita num pedaço de papel que acabou se perdendo. O que é isso, Matthew?
Marcos parecia perturbado, e Nathaniel também. É uma peça de xadrez, respondeu Matthew com a voz embargada. É a minha rainha branca. Como sabe disso? Disse Sarah enquanto analisava a estatueta. Não se parece com nenhuma peça de xadrez que eu conheço. Matthew esforçou-se para falar. Era minha. Foi o meu pai que me deu. Como foi parar na Carolina do Norte? Estiquei a mão para pegar a estatueta de prata, que de imediato deslizou pela mesa como se quisesse que eu ficasse com ela. Fechei a palma da mão e os chifres de veado couberam exatinho dentro dela. O metal se aqueceu com muita rapidez ao meu toque. Perdi essa estatueta numa aposta, disse Matthew baixinho. Não sei como foi parar na Carolina do Norte. Ele enterrou as mãos e murmurou uma palavra que não fez nenhum sentido para mim. Estojo. Consegue se lembrar de quando esteve com ela pela última vez? Perguntou Sarah com tom incisivo. Lembro perfeitamente. Matthew ergueu a cabeça. Foi numa noite de finados, há muitos anos, durante uma partida de xadrez. Foi quando perdi a aposta. Cai na próxima semana. Miriam esticou-se na cadeira de um modo a nivelar os olhos com os olhos de Sarah. Não será mais fácil fazer essa viagem no tempo por ocasião dos finados e todos os santos? Miriam, rosnou Matthew, mas já era tarde. Vai viajar no tempo? Como assim? Sussurrou Nathaniel para Sophie. Mamãe viajava no tempo, sussurrou Sophie em resposta. Ela era muito boa nisso e sempre retornava dos anos de 1700 com muitas ideias para as panelas e os vasos de cerâmica. Sua mãe visitava o passado? Perguntou Nathaniel com fiapo de voz. Ele percorreu os olhos das criaturas em volta e depois olhou para a barriga da mulher. Isso é comum nas famílias de bruxa, como a segunda visão? Sarah respondeu para Miriam em meio ao cochicho dos demônios. Entre o Halloween e os finados, a distância entre os vivos e os mortos se reduz. Seria bem mais fácil para escorregar entre o passado e o presente. Nathaniel se mostrou ainda mais aflito. Vivos e mortos, nós só viemos entregar essa estatueta para que Sophie possa dormir tranquila. Será que Diana aguenta? Perguntou Marcos para Matthew, ignorando Nathaniel. É uma boa época do ano para Diana viajar no tempo sem dificuldade, refletiu Sarah em voz alta. Sophie não dissimulou sua alegria por estar presente naquela mesa. Isso está me fazendo lembrar do tempo que vovó se reunia com as irmãs para conversar. Parecia que não prestava atenção uma na outra, mas elas sempre sabiam tudo o que tinha sido dito. As vozes que falavam ao mesmo tempo se detiveram quando a porta da sala começou a abrir e fechar com violência, acompanhada pelo bater de porta da sala de estar. Nathaniel, Miriam e Marcos se levantaram abruptamente. Que loucura é essa? Disse Marcos. É a casa, respondi com enfado. Vou ver o que ela quer. Matthew me seguiu com a estatueta na mão. A senhora do corpete bordado esperava a soleira da porta da sala de estar. Olá, madame, disse polidamente Sophie, que tinha me seguido e estava bem atrás de mim. Ela se parece um pouco com você, não acha? Então vocês escolheram um caminho que devem tomar, disse a senhora com uma voz mais fraca do que antes. Escolhemos sim, eu disse. Soaram passos atrás de mim à medida que os ocupantes da sala de jantar se aproximavam para ver o que estava acontecendo. Vocês precisam de algo mais para essa jornada, continuou falando a senhora. A porta da sala de estar se abriu por inteiro e, com isso, emparelhou o bando de criaturas às minhas costas com um bando de fantasmas que aguardavam perto da lareira. Isso promete ser interessante, disse a minha avó com um tom seco, à frente do fantasmagórico bando. Soou um estrondo nas paredes, como uma colisão de ossos. Minhas pernas bambearam e me sentei na cadeira de balanço da vovó. Abriu-se uma rachadura nos lambris entre a janela e a lareira. A rachadura alagou-se e fez uma abertura com corte diagonal. A velha madeira rangeu. Alguma coisa macia, com pernas e braços, saiu voando pela abertura e caiu no meu colo, deixando-me insegura. Minha nossa, disse Sarah, esse lambri nunca mais será o mesmo, comentou minha avó enquanto balançava a cabeça em direção à rachadura na madeira. A tal coisa estranha que voara até o meu colo era feita de um tecido rústico encardido pelo tempo. Além dos 4 membros, tinha uma protuberância no lugar da cabeça, adornada por tufos ralos de cabelo. Havia um X costurado no lugar do coração. O que é isso? Perguntei apontando para aquela costura grosseira. Não toque nisso, gritou Em. Já toquei, fiquei confusa. Caiu no meu colo. Eu nunca tinha visto uma boneca de voodoo tão antiga.
disse Sophie observando. Boneca? Miriam franziu a testa. Alguma de suas ancestrais já esteve problemas com bonecas de voodoo? Bridget Bishop. Eu, Sarah e Em respondemos em uníssono. A senhora do corpete bordado estava em pé ao lado da vovó. É sua? Perguntei com um sussurro. Bridget sorriu, meio sem graça. Não se esqueça de ser prudente quando estiver em alguma cruzilhada, minha filha. Nunca se sabe que segredos estão enterrados nela. Olhei para a boneca e toquei ligeiramente no X em seu peito. O tecido se abriu e mostrou um recheio de folhas, raminhos e flores secas que exalam o cheiro de ervas do ar. Arruda! Reconheci por causa do chá de Martha. E pelo cheiro cravo da Índia, giesta e casca de olmo americano também, disse Sarah cheirando o ar. Essa boneca representa alguém. Provavelmente Diana, mas nela também é um feitiço de proteção. Você fez um ótimo trabalho com ela, disse Bridget para a vovó, ao mesmo tempo que balançava um olhar de aprovação para Sarah. Algo brilhou no meio ao marrom. Puxei com cuidado e a boneca se desfez. E lá se foi, disse Bridget com um suspiro. Vovó enlaçou-a pelos ombros, reconfortando-a. É um brinco. Uma luz iluminou entre cada superfície de ouro, arrematada por uma enorme gota de pérola. O que um brinco da minha mãe estaria fazendo dentro da boneca de Bridget Bishop? O rosto de Matthew retomou o tom acinzentado. Os brincos da sua mãe estavam perto do jogo de xadrez quando você estava jogando naquela noite do passado? Perguntou Miriam. O brinco e a peça de xadrez eram bem antigos, mais antigos que a boneca e mais antigos que a casa dos Bishop. Matthew pensou por alguns segundos e assentiu com a cabeça. Estavam sim. Em seguida ele perguntou para mim com certa aflição. Uma semana é suficiente? Você consegue resolver tudo? Não sei. Claro que consegue, disse Sophie cantarolando com a própria barriga. Ela fala tudo direitinho para você, bruxinha. Você será a madrinha dela, acrescentou com um sorriso radiante. Ela gostará disso. Contando com o bebê e tirando os fantasmas, é claro, disse Marcos com um tom enganoso, parecido com a maneira de falar de Matthew quando estava estressado. Somos 9 nessa sala. 4 bruxas, 3 vampiros e 2 demônios, disse Sophie com ar sonhador, ainda com as mãos pousadas na barriga. Mas vamos precisar de um outro demônio. Sem isso, não formaremos o conventículo. E também vamos precisar de um outro vampiro quando Matthew e Diana partirem. A mãe de Matthew ainda está viva? Ela está cansada, desculpou-se Nathaniel apertando os ombros da esposa. Não está conseguindo se concentrar. O que você disse? Perguntou Em para Sophie. Era visível que se esforçava para manter uma voz calma. Os olhos de Sophie perderam um ar sonhador. Conventículo. Era como chamava uma reunião de dissidentes no passado. Pergunte para eles. Ela inclinou a cabeça na direção de Marcos e Miriam. Falei para você que isso não era um assunto apenas da Bishop e dos Claremont, disse Em para Sarah. Não se trata apenas de Matthew e Diana. Se eles podem ou não ficar juntos. Isso também tem a ver com Sophie e Nathaniel. E tem a ver com o futuro, exatamente como disse Diana. Será dessa forma que combateremos a congregação. Não apenas como famílias individuais, mas também como... Qual foi mesmo a palavra citada? Conventículo, respondeu Miriam. Sempre gostei dessa palavra tão forte. Ela sorriu triunfante. Matthew se voltou para Nathaniel. Parece que sua mãe estava certa. Vocês devem ficar aqui conosco. Claro que eles ficarão aqui, apressou Sarah a falar. O quarto de vocês já está pronto, Nathaniel. É lá em cima, segunda porta direita. Obrigado. A voz de Nathaniel soou com alívio, se bem que ele ainda olhava com cautela para Matthew. Sou Marcos. O filho de Matthew estendeu a mão para Nathaniel. O demônio apertou-a com firmeza, mal conseguindo disfarçar a reação por causa da frieza da carne do vampiro. Está vendo? Não precisaremos mais fazer reserva naquele hotel, meu amor, disse Sophie para o marido com um sorriso iluminado. Em seguida voltou-se para Em com um olhar guloso. Tem mais biscoitos? E assim terminamos mais um capítulo deste livro. Reta praticamente final, gente. Faltam poucos capítulos para finalizar este primeiro livro da trilogia All Souls. E assim, quero saber de vocês, o que acharam desses novos personagens, de Sophie e Nathaniel? Eu adorei Sophie.
Ela tem uma vibe meio Luna Lovegood, meio aérea, romântica. Gostei dela, viu? E faz sentido o que Em fala. Essa situação que eles estão vivendo não é só sobre Matthew e Diana. Com certeza tem mais criaturas espalhadas pelo mundo que estão vivendo a mesma situação, né? Bruxas se envolvendo com vampiros, vampiros com demônios e tudo mais. Só que no caso de Matthew e com Diana, pega mais pelos poderes que ela tem e também porque o Matthew é um vampirão, né? É um vampiro bem poderoso. Então eu acho que isso que pega para congregação. E é isso, pessoal, isso é tudo por hoje. Esse livro tem muita história para nos introduzir, então eu acho que ele não perde muito tempo em explicar, resolver conflitos e fechar arcos. Abrir um arco já fecha logo em seguida, abrir o outro já fecha logo em seguida. Então vamos ver o que vai vir no próximo capítulo. Dito isso, só quero te agradecer. Muito obrigada por ter lido comigo hoje. Foi por emoção, não foi? Foi por um mistério e agora é esperar para como essa viagem do tempo vai desenrolar. Então até o próximo vídeo. Continuem cheios de magia, coragem como Diana. E um pouco assim de romantismo como Sophie. Beijos, até lá. Fui! Você não tem pulsação? É claro que você não é uma coisa.